governador Jackson Barreto, do MDB, foi lá, cortou a faixa, mostrou os equipamentos novos, deu entrevista, só que no dia seguinte foi tudo desmontado. Dá uma olhada na reportagem da Carla Suzane. Pacientes com problemas renais que chegam hoje ao maior hospital público de Sergipe dão de cara com muita poeira e quebra-quebra. Nós acreditamos esse centro, uma obra de grande importância para o renal crônico sergipano. Uma obra que vai melhorar muito a qualidade de vida dos renais. Mas a gente chegou lá e o que viu foi uma sala vazia, diferente do dia anterior. A sala onde deveria estar funcionando um centro de nefrologia foi inaugurada quinta-feira passada. A promessa era que haveria 16 máquinas de hemodiálise e uma enfermaria com 35 leitos. Toda a estrutura foi divulgada numa solenidade de inauguração com direito à faixa e protocolo oficial, conduzida pelo então governador de Sergipe, Jackson Barreto, do MDB. Com a nova ala, a capacidade de atendimento iria dobrar, segundo o governador. Você duplica a capacidade de atendimento, fazendo diminuir o sofrimento e a humilhação dessas pessoas, os nossos irmãos mais humildes que precisam do tratamento do SUS. Um dia depois do anúncio, o governador deixou o cargo para concorrer ao Senado. E foi o que bastou para o tão anunciado centro de nefrologia ser desmontado. Tudo aqui está inacabado, desde a parte elétrica à própria estrutura dos leitos. Este setor é onde ficam as máquinas de hemodiálise, que estavam aqui no dia da inauguração. E hoje, olha só, bem diferente daquele dia. O desmonte chamou a atenção do Ministério Público Estadual. Cobranças serão feitas? Com certeza. O próprio fato do Ministério Público estar aqui fiscalizando já é uma cobrança. Vamos notificar para verificar o que está acontecendo e adotar as providências, certo, cabíveis. O hospital é o único da rede pública estadual com uma unidade de emergência para os pacientes renais. E, por isso, a ala está sempre lotada. Os pacientes que viram no novo centro a esperança de um atendimento melhor estão indignados. O renal crônico no estado de Sergipe, infelizmente, ele vai morrer. Olá, tudo bem? Meu nome é José Guilherme Cruz, sou formado em Informática e Gestão de Empresas, natural do Brasil, do estado do Rio de Janeiro, filho de mãe brasileira e pai português e residente já há muitos anos em Portugal. Por isso, resolvi criar este canal, onde falo da realidade política e económica do meu país de origem, o Brasil, e também da realidade política e económica de Portugal, dois países extremamente importantes para mim, dois países que eu amo muito. Tenho também alguns vídeos onde falo de economia e política a nível global, porque evidentemente não é possível falar-se desses dois temas de um país sem se falar, muitas vezes, do que se passa a nível mundial. Como você já viu no vídeo de introdução, hoje eu venho falar de mais um escândalo que acontece no Brasil. Esse escândalo é provavelmente a primeira vez que você vê, mas não me surpreende que isso seja um processo recorrente. A diferença é que, felizmente, o Brasil está a mudar. A população está a acordar para essa nova realidade e começa a fazer uma marcação. Com isso, os meios de comunicação tradicionais vão em cima da notícia. Também esses têm feito, quanto a mim, um excelente papel, apesar das muitas críticas que têm recebido, e muitas dessas críticas têm a ver precisamente com o papel que a comunicação social tem feito, que está a incomodar muita gente e vai lá e mostra esses escândalos. Mas provavelmente você está a se perguntar, mas isso não faz sentido, porque a partir do momento que ele faz aquela inauguração e no dia seguinte retira aquele material, isso vai ter um impacto e mesmo que ele viesse a ganhar alguma coisa com a inauguração, ele perdeu tudo e muito mais com o processo de retirada. Isso aconteceu em parte porque a comunicação social mostrou. Mas imagine que a comunicação social não tivesse mostrado. O que é que ia acontecer? O número de pessoas que forem impactadas pela notícia da inauguração daquele hospital iria ser um número muito maior do que aquelas que viriam a descobrir que aquele material, entretanto, foi todo retirado dali.
De forma que eu nem sequer me surpreende que se viesse a descobrir, através das investigações, que todo esse material que estava a ser retirado, e foi retirado logo no dia seguinte, tudo leva a crer, quanto a mim, que esse material se destinaria a um outro hospital, onde mais tarde ele viesse a aparecer novamente, agora como candidato ao Senado, provavelmente acompanhado do atual governador, para apresentar aquilo que seria a inauguração de uma nova unidade de saúde, quando na realidade o que ele estava a fazer era desmontar um espetáculo que ele deu numa cidade para vir a montar um espetáculo numa outra cidade. Evidentemente que as pessoas dessas cidades depois acabariam por descobrir, ou pelo menos em uma delas, porque em algum sítio esse material ia acabar por ficar, mas em algumas delas iam descobrir que elas foram ludibriadas. Mas o número de pessoas que iam descobrir que foram ludibriadas seria muito menor. Felizmente, os mídias sociais estiveram presentes e mostraram isso. Agora, se você é de Sergipe, uma coisa você já sabe. Em quem não votar, quer para governador, porque aquele que ficou lá, com certeza, deve ter alguma ligação com essa história, mas, sobretudo, você sabe de uma coisa: em quem não votar para o Senado. Essa pessoa, esse governador que sai do seu cargo para concorrer ao Senado, provavelmente faz isso porque descobre que tem maior probabilidade de conseguir se eleger como senador. Você deve cortá-lo da sua lista. Fixe bem a cara, fixe bem o nome. Nessa pessoa você sabe que não pode votar. Mas atenção, não basta fazer isso. Porque essas pessoas são profissionais da política no pior sentido da palavra. São pessoas que não sabem fazer mais nada a não ser usar a política para se servir delas. Todo aquele show em que ela mostra toda aquela preocupação com a população, veio-se a descobrir que afinal tudo aquilo era falso. Ele não tem mínima preocupação com a população. A única preocupação dele é em se eleger e viver das regalias do cargo de senador e montar todo aquele circo. E basta ver como a quantidade de partidos que o Brasil tem, a dança de cadeiras que houve a semana passada, para se comprovar que a grande maioria dos partidos, a esmagadora maioria dos partidos no Brasil, não tem qualquer ideologia. São partidos montados com o único objetivo de criar espaço para que essas pessoas cheguem à política. Elas não têm nenhuma ligação com os partidos, elas mudam facilmente de um partido para o outro. Há pessoas que já transitaram 4, 5, 6 partidos diferentes porque não existe nenhuma ligação. O normal seria haver partidos até da extrema esquerda, da chamada esquerda democrática ou centro-esquerda, partidos do centro-direita, e até mesmo da extrema-direita. Em democracia não se quer pôr de parte ninguém. Então aí nós veríamos 7, 8 partidos, 10 partidos em que a gente conseguiria distinguir a sua ideologia, porque não existe uma esquerda, não existe um centro, existe dentro, assim como não existe uma direita, evidentemente, existem várias direitas, e dentro de cada um destes segmentos existem variações políticas. O que não existe é 20 e tal, 30 e tal, isso não existe. Esses partidos, na sua grande maioria, são partidos usados única e simplesmente para se prestar a esse tipo de situações. Mas, como disse, fixe o nome dessa pessoa, fixe bem a cara deles, divulgue este vídeo por todo o Brasil, porque essa pessoa não vai desistir. Caso ele não seja eleito senador, e espero que não seja eleito, para o bem do Brasil e da população de Sergipe, mas é preciso que ele fique erradicado completamente de qualquer cargo político e até cargo público. Porque não tenho dúvidas, se ele descobrir que não consegue mais se eleger no Sergipe, ele vai aparecer, entretanto, tentando se eleger num outro estado qualquer, e outra pessoa desse estado, com o mesmo perfil dele, provavelmente vai se candidatar por Sergipe. Se não for para senador, há de ser para deputado federal, há de ser para governador, há de ser para vereador. Eles não sabem fazer outra coisa. Essas pessoas fora da política não conseguem prover os seus meios de subsistência. Eles nasceram neste meio, só sabem viver neste meio, só sabem viver assim. Cabe a nós, brasileiros,
Cabe a nós, eleitores, dizermos não, estas pessoas não queremos. Então é importante que desde já você crie a lista das pessoas em que você terá para se eleger como governador, como deputado, como senador e comece a cortar. Existe evidentemente um risco de você descobrir que acaba por cortá-los a todos. Se for isso, claro que não é boa solução, mas é preferível votar em branco do que votar numa pessoa em que você sabe claramente que não merece o seu voto. É evidente que o voto em branco tem um inconveniente muito grande, porque ele não serve a ninguém e acaba por alguém que você nunca elegeria de forma nenhuma, acaba por se eleger. Mas se de toda a lista você não encontra ninguém em que você confia, é preferível não votar em ninguém, aparecer nas urnas e votar em branco, do que votar nesse tipo de pessoas. Este vídeo era para falar sobre isso. Espero que você divulgue para o máximo de pessoas possível. Se não subscreveu ainda o canal, subscreva, partilhe nas redes sociais, ative as notificações para continuar a receber os vídeos e fiquem bem. Vemo-nos no próximo vídeo.